Olá, amigos. No vídeo de hoje vamos tratar sobre o tema da complexidade e da contingência e suas relações com o direito. Esses dois temas são temas chaves para se compreender a matriz sistêmica. A matriz sistêmica ela é utilizada tanto para estudar fenômenos como a economia, como a moral, como a política, mas também para estudar o direito. A matriz sistêmica é composta por diversos autores, se comunica com a matriz da complexidade. Eu prefiro estudar o Edgar Morin e o Niklas Luhmann, dentro da perspectiva sistêmica e complexa. Bom, então, complexidade e contingência são dois temas-chave. Esses dois temas-chave se opõem à epistemologia do positivismo e à epistemologia também clássica, ou seja, aquela epistemologia que foi pensada lá pelos gregos e que foi evoluindo até chegar no iluminismo e termina no positivismo, digamos, final do século XIX, início do século XX. A partir do século XX, então, com a reviravolta linguística, nós vamos ter um aumento, uma melhora da epistemologia, e aí o tema da contingência e da complexidade começa a aparecer e vai aparecer de modo mais nítido na teoria dos sistemas. Bom, então a complexidade e a contingência se opõem a um paradigma mecanicista de pensamento. Se opõem à simplicidade. Simplicidade, ideia de que só há uma opção. Mecanicismo, a ideia de que uma engrenagem está conectada com a outra e só há uma espécie de movimento. Então, se você conecta uma engrenagem virando no sentido horário com a outra vai virar no sentido anti-horário. E é só isso que pode acontecer. A ideia é que na sociedade, vamos nos preocupar com a sociedade, mas também em outros campos do conhecimento, com a biologia, por exemplo, essa ideia de simplicidade já não pode mais ser pensada. É necessário que nós tenhamos ferramentas melhores para poder analisar a sociedade e o direito. Então, duas chaves, como eu falei, contingência e complexidade. A ideia da complexidade é a de que nós sempre teremos uma pluralidade de opções. Uma decisão sempre é uma escolha entre alternativas. Nunca há uma única espécie de decisão possível. Mesmo que nós tenhamos, por exemplo, uma norma extremamente clara e uma situação perfeita, uma situação de fato perfeitamente delimitada, sempre há a opção de se considerar que aquela norma ali não é a norma aplicável ao caso, e sempre há a opção, por exemplo, de se descrever o fato de outra maneira ou se dizer que aquela norma ali não é aplicável àquele fato. Então, o que acontece? Geralmente nós pensamos que há pluralidade de opções nos casos difíceis, quando há vagueza na norma, quando há um problema de constitucionalidade ou não. Mas a ideia de contingência remete à noção de que para tudo há mais de uma opção, ao contrário do paradigma simples. Sempre nós teremos opções de agir e de analisar. Nós sempre poderemos decidir de modo diferente. Na verdade, o conceito de decisão abrange os dois aspectos, e aí tem a ver com o conceito de observação da teoria de sistemas, que a gente trabalha isso uma outra hora. Mas a questão é, na contemporaneidade, quem se propõe a pensar o direito de forma séria e superar os manuais e os resumos, vai ter de se dar conta de que sempre há mais de uma opção. Muito bem. O mundo ele não é um mundo de relações necessárias. De X pode decorrer A, B, C. E aí o que acontece? Com isso, no campo específico do direito, mas também nas outras ciências, vai decorrer uma necessidade de maior fundamentação. Já que as relações não são mecânicas ou óbvias, é necessário explicar por que se escolheu A ou B. Bom, esses dois conceitos de complexidade e contingência, eles são conceitos irmãos, porque um está conectado com o outro. Então veja, se sempre há mais de uma opção, essa é a ideia então de complexidade, sempre teremos opções, complexidade, ao contrário de mecanicismo. Uma coisa vai decorrer automaticamente da outra.
Se nós sempre teremos opções, a história pode ser diferente. É possível que de uma consequência X, ou melhor, de uma causa X decorra a consequência A ou a consequência B. O mundo é um mundo contingente. Tudo que foi de um jeito poderia ser de outro jeito. Essa, então, é a ideia de contingência. A ideia de contingência, então, ela se opõe a uma ideia de determinismo e se opõe a uma ideia de simplicidade. Simplicidade, então, uma só opção. Determinismo, a ideia de que as causas e consequências estão prontas. Então, vejam, por então contingência, entendam que tudo que é de um determinado modo poderia ser de outra maneira. E aí a investigação científica é por que é assim e não de outro modo. É isso então que a ciência tem que buscar. Ao contrário da época do positivismo, da época do iluminismo e da época da metafísica clássica, as coisas não têm essências, não há essências a se buscar. Eu já trabalhei isso no outro vídeo da reviravolta linguística. O que existe são práticas sociais. Então as práticas sociais não são práticas naturais. O que nós temos é que investigar por que as coisas são de um modo e não de outro. Muito bem. Então vejam, nós temos dois países que adotaram um sistema capitalista. E o que um determinado país resolve, por exemplo, fazer com o problema dos presos? Resolve matá-los para fins de gerar, por exemplo, temor e aí a necessidade da população obedecer às leis. Outro país também capitalista resolve prender mais pessoas e utilizar essas pessoas como mão de obra barata. Então o que acontece? Na sociologia, nós podemos pensar diversos exemplos de mesmas causas que, interagindo com outras causas, geraram consequências diferentes. Então é isso que nós temos que entender. Não há relações absolutamente necessárias. O que há são probabilidades. Essa, então, é uma herança que a sociologia, que a biologia, enfim, as ciências sociais aplicadas e humanas acabaram herdando da física quântica. Nós temos maiores probabilidades e menores probabilidades. Então, voltando ao problema das normas. Normas claras, normas objetivas e fatos bem descritos, nós teremos probabilidades maiores de determinadas alternativas no que toca à interpretação da norma se repetirem. Mas isso não significa que vai acontecer sempre. Então, mesmo nos casos fáceis, nós temos opções e há a possibilidade de que a interpretação mude. Veja um exemplo. Sempre se considerou sagrada a ideia de que o pai transmite, por exemplo, a herança aos filhos. E o pai era tomado no sentido biológico. Tanto o mundo não é mecanicista, tanto há opções que num determinado momento surgiu uma novidade, que foi a paternidade socioafetiva. Aquela pessoa que se apresenta para a sociedade como pai e aquele filho que tem uma relação social de filho com aquela pessoa ali que no final das contas não é um pai biológico, mas que há a afetividade e que há o caráter público daquela relação, aquela relação ali vai se transformar numa relação de pai e filho, mesmo que não haja alguma formalização. Então vejam como o direito vai evoluindo e num determinado momento que era automático, ou melhor, nunca foi automático, mas sempre pareceu automático devido à repetição. Devido à repetição, nós achamos que há situações mecânicas, mas elas não existem. Tudo é complexo, sempre há mais de opção, e tudo é contingente. Então, voltando ao exemplo, se achava que automaticamente da ideia de herança genética se estabeleceria uma relação de filiação. Mas essa ideia foi superada, porque nós temos mais de uma opção de filiação atualmente. Então vejam que é uma prova de que mesmo elementos mais que parecem na nossa cultura mais arraigados, mais clássicos, podem mudar. Então a ideia da epistemologia contemporânea é sempre colocar a dúvida. A epistemologia contemporânea veio para semear a dúvida. Veio para trazer para a pessoa que quer decidir acerca do direito e quer estudar acerca do direito
a ideia de que todo direito de hoje poderia ser de uma outra forma, a sociedade que existe hoje poderia ter evoluído de uma outra forma. A questão da evolução é uma questão interessante, pode ser trabalhada à parte. E também sempre há mais de uma opção. Temos que aprender e se acostumar com isso. Isso é epistemologia, é a busca do melhor conhecimento. Bom, se isso é arbitrário, não é, pelo contrário, é bem melhor do que a perspectiva positivista, onde há um argumento retórico, onde há uma falácia de relações objetivas, de relações mecânicas, de relações unissignificativas. Isso é falacioso. E, em sendo falacioso, nós temos um conhecimento pior. Aquela pessoa que decidia achando que está decidindo mecanicamente, objetivamente e mediante regras lógicas, quando na verdade não está, mas apresenta como se estivesse sendo, ela está enganando, não está produzindo conhecimento, e com isso nós não temos um avanço. Com o conceito de complexidade de contingência, ou seja, há mais de uma opção, igual complexidade, contingência, tudo poderia ser de uma outra forma, com esses conceitos nós temos maior ônus argumentativo, tanto na hora de decidir acerca do direito e decidir acerca do direito. Então, vamos tomar aqui no sentido amplo, como eu entendo que é decidir acerca do que uma lei significa escrevendo um livro de doutrina, decidir acerca do que uma lei significa estabelecendo jurisprudência ou, no caso, concreto. Muito bem, amigos, era isso.